O tronco do cedro é tão forte como a coluna de concreto. Isso está em Cantares, capítulo 5 e versículo 15. As suas pernas são como colunas de madeira dos cedros do Líbano. As suas pernas são como colunas. E eu quero falar hoje sobre duas colunas internas que sustentam a nossa vida como filhos sábios de Deus. Aleluia. A primeira coluna está aqui, ó. A primeira coluna é essa que eu vou dizer agora. Aleluia. Se encontra em Romanos 8:29. Precisamos entender que somos transformados à semelhança e imagem de Cristo. A primeira coluna interna, nós precisamos entender que nós temos que ser formados à imagem e semelhança de Cristo. Cantares diz, aleluia, capítulo 5, que tem duas colunas. A perna são duas colunas. A primeira, eu preciso, depois que eu aceitei Jesus como o único suficiente Salvador da minha alma e da minha vida e nasci de novo, eu preciso entender, ela é a primeira coluna, é a primeira coluna que me move, é a primeira coluna que me move, aleluia, é a primeira coluna que me move. Eu preciso entender que eu preciso ser transformado à imagem e semelhança de Jesus Cristo, aleluia. Se eu não entendo, inverte as prioridades. A minha prioridade como cristão para ser transformado à imagem e semelhança de Deus. Deus nos passa pela moinha. E quando Deus nos passa pela moinha e não resta mais nada, aleluia, só o caldinho, é esse caldo que Deus transforma em unção, aleluia. Quando eu entendo como cristão que eu preciso ser transformado à imagem e semelhança de Deus, a unção de Deus começa a descer sobre as nossas vidas, aleluia. E uma coisa que eu preciso entender: todas as vezes que eu tenho a dificuldade de ser transformado à imagem e semelhança de Deus, eu tenho que me colocar na presença de Deus. Não existe outra forma, não existe palavra, não existe escola bíblica dominical, não existe escola de ministério, não existe alguém que chegue perto de você e discurtine a palavra de Gênesis, Apocalipse. Não adianta. É Deus trabalhando no nosso interior, é Deus trabalhando nas nossas vidas, é Deus fazendo a obra, é Deus trabalhando nas nossas vidas, para que nós venhamos alcançar uma eternidade em Cristo Jesus. Mas eu sou imperfeito, por mais que eu deseje fazer a coisa certa, eu em 365 dias, nem sempre eu consigo apresentar diante de Deus um aroma que agrade o coração de Deus, mas eu preciso entender que eu preciso dobrar o joelho e buscar a unção dele, aleluia. Com unção é difícil, agora eu te pergunto, e sem unção? Cantares 3:6, quem é esta que sobe do deserto como colunas, perfumada de mirra, perfumada de incenso, com toda sorte de aromáticos? É a noiva de Cristo, que deseja ardentemente o arrebatamento da igreja, aleluia. A segunda, a primeira, eu sou transformado à imagem e semelhança de Deus. A segunda coluna interna, ninguém vai ver, está dentro das minhas entranhas. A segunda coluna, aleluia. Quem é esta que sobe do deserto
como colunas perfumadas de mirra, incenso e toda sorte de aromáticos. É a noiva de Cristo que deseja ardentemente o arrebatamento. É a noiva de Cristo que procura mergulhar na mirra, que procura mergulhar no incenso, que procura sortes aromáticas sobre a sua vida. Aleluia! É a noiva que deseja ardentemente, ela deseja o arrebatamento da igreja. Os olhos delas não estão só na terra, os olhos delas estão, aleluia, na eternidade. Aleluia! Então eu caminho desejando querer ser transformado à imagem e semelhança de Deus. Eu dou um passe com a direita, eu desejo a transformação à imagem de Deus na minha vida. Tem dificuldade, busco a unção, continuo, fico de pé, continuo caminhando. Dou o passe na esquerda. Eu quero que venha o arrebatamento da igreja, aleluia. Que toque as trombetas, aleluia. E as trombetas vão tocar. E diz a Bíblia que somente as virgens prudentes que vão subir, cheias de azeite, com as lâmpadas acesas.